7h02 em Manaus, sexta-feira, 30 de abril de 2021, véspera de feriado. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Brasil atinge a triste marca de 400 mil mortes por Covid-19. Mas a luta contra a doença continua e o Amazonas deve receber mais de 64 mil doses da vacina contra a Covid. E mais, nova etapa de campanha de vacinação contra a influenza inclui crianças de 2 até 5 anos em Manaus. Cheia no Amazonas, novo alerta. Faltam apenas 2 centímetros para o Rio Negro atingir a cota severa de cheia em 2021, aqui na orla de Manaus. Desembargador do Amazonas nega liberdade a advogado Marcelo Gonçalves de Oliveira, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada. Ministério da Economia barra a expansão da LG na Zona Franca, adia na verdade, né? E a bancada federal diz que vai recorrer aí dessa decisão. CPI da pandemia, Pazuello deve ser ouvido já na próxima quarta-feira. Comissão fechou a agenda na noite de ontem. Ministério da Economia barra a expansão da LG, isso eu já falei. Na coluna O Poder, vamos discutir sobre as acusações da Procuradoria da República ao vice-governador Carlos Almeida. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Muito bem, agora 7h05 em Manaus. Vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa com o Estado de São Paulo, que traz aqui na sua manchete principal: país estaciona em patamar alto de mortes e pode sofrer terceira onda. Número de óbitos e internações por Covid não apresenta queda sustentada. Especialistas temem que taxa de transmissão cresça com o surgimento de novas variantes e também com a reabertura precipitada das atividades econômicas. Temos aqui também um memorial de 400 mil vidas perdidas. Ontem atingimos essa triste marca e o Estado de São Paulo destaca isso numa das suas manchetes do jornal de hoje. Temos também: Americanas mira IPO nos Estados Unidos a unir físico ao online. Divergência sobre verba trava socorro a empresas. Uma nova rodada do Pronamp, é aquele empréstimo subsidiado para socorrer pequenas e médias empresas em dificuldades na pandemia, esbarra em divergências sobre o volume do aporte do Tesouro e a forma de recriação do programa. Essas foram as manchetes do Estadão de hoje, dia 30 de abril. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui como manchete principal: com o presidente negacionista e pouca vacina, Covid mata 400 mil. Brasil registra marca apenas 36 dias depois dos 300 mil óbitos. Pressionado, governo tenta acelerar ritmo de imunização. Na CPI, plano de Renan mira negacionismo de Bolsonaro. Na abertura da CPI da Covid no Senado, o relator Renan Calheiros, MDB de Alagoas, apresentou um plano de trabalho com 6 linhas de investigação, sendo a primeira delas as ações da gestão Bolsonaro, mirando o negacionismo. Na sessão marcada por bate-boca, foi aprovada a convocação dos ex-ministros da Saúde. E ainda por aqui, entre os destaques na capa do jornal
Folha de São Paulo. Fiéis bancou filho de porteiro com nota 0, diz Guedes. Paulo Guedes, da Economia, disse ter ouvido do porteiro de seu prédio que o filho deste tirou 0 no vestibular e ainda assim passou em faculdade privada, bancado pelo Fiéis. A Folha, Guedes afirmou que queria criticar excessos do programa. Álvaro. Vamos agora a Minas Gerais, o estado de Minas, que traz a seguinte manchete: Mandetta, Taixe, Pazuello e Queiroga vão depor na CPI com a intenção de montar uma linha do tempo que aponte eventuais erros no combate à pandemia, desde o primeiro brasileiro morto até a marca de mais de 400 mil óbitos. A CPI da Covid aprovou a convocação de todos os ministros da Saúde. No dia em que o país superou a marca simbólica, as histórias de mineiros que retratam a tragédia entre os mais jovens, e aqui traz a história de pessoas de 32, 36, 35, na média ali dos 30 anos, vítimas dessa pandemia. Essa foi a capa, né? Essa é a manchete principal, o jornal em si todinho. Tem aqui também taxa de transmissão em BH, volta ao nível de alerta, índice que monitora o avanço do novo coronavírus em BH, Belo Horizonte, voltou à faixa de alerta, chegando a 1,01. É um indicador de avanço do Covid-19 que já representa 101 novos casos infectados a cada 100 doentes. 7h09. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz aqui como manchete principal 400 mil mortes. Ritmo do crescimento de óbitos assusta, 100 mil em apenas 36 dias. Comissão convoca ministros da gestão Bolsonaro. A CPI da Covid do Senado iniciou suas deliberações com foco no governo federal. Foram chamados para dar depoimento na próxima semana todos os ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro, além do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, e do diretor-geral da Anvisa. E ainda, aqui entre os destaques na capa do jornal O Globo, servidora que municiou CPI é ligada a Flávio. Thaís Moura, que fez requerimentos para governistas da CPI, é apontada como próxima de Flávio Bolsonaro. Ele nega. Israel, ao menos 44 mortos em evento religioso. Um tumulto durante celebração religiosa superlotada no norte de Israel causou a morte de ao menos 44 fiéis, com mais de 50 feridos. Pelo menos 20 pessoas foram internadas em estado grave. Segundo relatos, o problema começou quando alguns fiéis escorregaram e acabaram pisoteados. Nossa Senhora! Vamos então, são 7h11. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora vamos a Brasília, capital federal, falar com as manchetes do Correio Brasiliense. 400 mil mortes, essa é a capa do Correio Brasiliense, com a pergunta: quem é que vai pagar por isso? Ao registrar ontem que 3.001 pessoas perderam a vida pela Covid-19 em 24 horas, o Brasil ultrapassou mais uma marca trágica, a dos 400 mil óbitos. No total, a doença já matou 401.186 brasileiras e brasileiros. Infectou também quase 14 milhões de pessoas. Brasília inicia hoje imunização de quem tem 60 e 61 anos. E também no Distrito Federal vai começar o cadastro de pessoas com comorbidade. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. Agora, 7h12 em Manaus, vamos conferir os destaques aqui do jornal 0 Hora, que traz como manchete principal, jornal que é do Rio Grande do Sul, RS fecha primeiro trimestre
com criação de quase 75 mil vagas de carteira assinada. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o saldo positivo é resultado de 345.941 contratações e 271.493 demissões no período. Também, vereador da capital terá de devolver salários recebidos sem trabalhar. Levantamento aponta falta da Coronavac em cerca de 70% dos municípios do estado. Novo comandante da brigada diz que foco é reduzir ainda mais a criminalidade. A capa de ontem, né? A mesma capa de ontem do jornal. 7h13. Vamos então ao Jornal A Crítica de hoje, que traz Amazonas. Projetos vão gerar 3 mil empregos. Investigação em Itacoatiara. 4 morrem em chacina no interior, e a gente vai trazer informações atualizadas desse caso daqui a pouquinho ao vivo com o Carlos Eduardo Pessoa. Um sobrevivente escapou e conseguiu avisar a polícia sobre o atentado ocorrido em um sítio. Pandemia. País passa de 400 mil mortos por Covid-19 e política. Declaração de comandante do CMA foi dada ontem diante de deputados. Servimos ao povo e não a governos. Hoje chega a cota de emergência, com uma média de subidas diárias superior a 5 centímetros por dia. O Rio Negro e Manaus estava ontem a 2 centímetros de atingir os 29 metros. A gente vai falar disso também daqui a pouquinho. CPI ouvirá Pazuello na quarta-feira. Falaremos também em mais detalhes daqui a pouco sobre essa notícia. E primeiro lote de vacinas da Pfizer chegou, como anunciado ontem no jornal. 7h14. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com muita chuva, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Trânsito. Vamos então falar ao vivo sobre o trânsito da capital com o Carlos Eduardo Pessoa, que está conosco aí na linha, trazendo aí um resumo para você que está em casa nesse momento, está se preparando para sair de casa ou já está ali dentro do carro começando o seu trajeto. Atenção aí às informações do Carlos Eduardo Pessoa. Bom dia, Carlos. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que está nos acompanhando agora no imediato, você internauta, você que nos acompanha agora no Jornal da Cidade. A gente começa falando a respeito do trânsito na Telmário Pinto, de quem está saindo do Dom Pedro em sentido centro. Você que vai pegar essa via, você que ainda vai sair de casa, vai acessar essa via. Olha, nesse momento o trânsito está lento, está bastante concorrido nessa avenida. Na Avenida Brasil, zona oeste de Manaus, no sentido centro, no sentido bairro centro, o trânsito também está bastante concorrido, bastante lento. A Avenida Brasil, que recebe um grande volume de veículos todos os dias, principalmente nesse horário da manhã e no horário finalzinho da tarde, horários de pico. Portanto, a Avenida Brasil, para você que vai acessar ali a zona oeste de Manaus, é uma das principais vias para cortar a zona oeste em sentido ali ao centro, ou também no sentido da Ponta Negra. Você vai encontrar no sentido bairro centro, de quem está indo para o centro de Manaus, o trânsito mais lento. Na Avenida das Torres, quem está indo para o Coroado vai pegar aquele viaduto ali, Gilberto Mestrinho, antiga bola do Coroado. Ali o trânsito sempre é bastante complicado, porque ali desemboca ali todos os carros ali, os veículos que saem da Avenida das Torres, como também quem sai ali da Cosme Ferreira, quem vem da André Araújo, também da Efigênio Salles e da Rodrigo Otávio, vão encontrar ali um trânsito sempre mais lento, principalmente quem está indo da Cidade Nova, da Zona Norte de Manaus, vai acessar a Avenida das Torres para chegar lá ao Coroado, vai encontrar um trânsito bem lento nesse sentido. E a gente também reforça como é que está o trânsito na região ali do Manoa, por conta da obra, trânsito também bastante lento afunilando. A Avenida Torquato Tapajós também vem enfrentando um problema diário, assim como eu citei no Manoa, a Avenida
Avenida Torquato Tapajós, também tem obras, principalmente ali próximo ao Clube Municipal. Existe uma plataforma central, deixa o trânsito muito complicado na Avenida Torquato Tapajós, quilômetros de congestionamento e de engarrafamento. Álvaro. Obrigado, Carlos Eduardo Pessoa. Daqui a pouco você volta com as informações de polícia e esse caso interessante, né, de chacina que aconteceu aí no interior do estado, em detalhes aí pra gente daqui a pouquinho. São 7h18. Quero dar o bom dia aqui ao pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, ao José Levi Paiva, a Nilza Lima, bom dia, também a Albenilda Portela, eu acho que é isso, não sei se é Portela, e ela ainda diz aqui, olha, bom dia a todos, moro no Pará, um abraço aí para todo mundo que nos assiste nesse momento, direto do estado do Pará. E tem também aqui a Ariane Balheiro, que diz Gil e Fiuk na prova de resistência. Deve estar rolando alguma coisa, o nosso assessor para assuntos de BBB deve saber aí os detalhes. Tem aqui o Robson Rodrigues nos assistindo também da Paraíba. Um grande abraço aos amigos aí do estado da Paraíba, que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. 7h19. Trânsito. Vamos agora então ao nosso resumo da situação da Covid-19 no Brasil, no estado e no mundo. São 7h20. O Brasil infelizmente registrou 3.074 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Esse eu acho que é o terceiro dia consecutivo que o Brasil não consegue diminuir da casa dos 3.000, da casa das 3.000 mortes, né? Totalizando aí nessa quinta-feira 401.417 mortes desde o início da pandemia. É um triste recorde. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.523. Isso após 6 dias seguidos com indicativo de queda. O país completa mais de 40 dias com a média diária de mortes acima de 2.000. Ou seja, são mais de 40 dias seguidos que estamos noticiando mais de 2.000 mortes em todo o país. O número de mortes por Covid-19 no Amazonas subiu para 12.615, com a confirmação de mais 28 óbitos. Dos novos registros, 12 ocorreram nas últimas 24 horas. O estado chegou ao total de 370.184 casos de Covid-19 confirmados, com 696 novos casos nesta quinta-feira aqui no Amazonas. Os dados constam do boletim epidemiológico da FVS. Voltamos a repetir aqui que ainda estamos na fase laranja da doença, o que representa baixa transmissão da doença, mas os protocolos de segurança precisam ser mantidos. Transmissão do vírus, né? E é importantíssimo que você que nos acompanha nesse momento, que você mantenha os protocolos de segurança. Passar o álcool em gel nas mãos, manter o uso das máscaras e também aquele distanciamento social, aquela distância necessária de uma pessoa para outra para tentar minimizar aí a circulação do vírus aqui no nosso estado. Jornal da Cidade. Agora às 7h21 em Manaus, atualizando sobre a vacinação no estado do Amazonas. Quase 853 mil pessoas já receberam alguma dose do imunizante contra a Covid-19. Os dados mostram que o grupo de profissionais da Força de Segurança, como policiais, bombeiros, entre outros, já receberam a primeira dose do imunizante, mas apenas 30% receberam a segunda dose. Então é importante. O Amazonas deve receber mais de 64 mil doses de vacina contra a Covid-19 a partir de hoje, de acordo com o Ministério da Saúde. Essas doses fazem parte do lote de mais de 5 milhões de vacinas da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz e Coronavac e deverão ser utilizados nos grupos entre idosos até 64 anos e profissionais da área de segurança. A informação da quantidade de doses está disponível na nota técnica do Ministério, emitida ontem, mas como falamos agora há pouco, o Amazonas já atingiu a meta de vacinação para estes grupos.
Então, essas doses provavelmente devem ser usadas para outros grupos. Por enquanto, a FBS ainda não divulgou qual será o público-alvo dessas doses da vacina. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de mais 864 mil unidades de medicamentos de intubação orotraqueal. A expectativa é que esses insumos estejam à disposição de estados e municípios em até 48 horas. Os medicamentos foram adquiridos por meio de pregões e de aquisições feitas junto à Organização Pan-Americana de Saúde, ainda falando sobre vacina, mas agora contra a influenza. É isso aí. CPI da pandemia. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser ouvido pela CPI da Covid na próxima quarta-feira, ao longo de todo o dia. Os outros ministros da pasta e o atual também já têm data definida para serem ouvidos. O acordo foi fechado pelas lideranças ontem, já no finalzinho da noite de quarta-feira, início de quinta. E de Brasília a gente vai conversar agora com o Carlos Eduardo Matos, o Cadu, o nosso segundo Cadu do dia aqui, que tem informações aí dessa agenda, né, Cadu? Já está confirmado, então, o Pazuello na semana que vem. Eu achei que fosse demorar um pouco mais para ouvi-lo, né? Mas me parece que há uma pressa aí para fazer essa tal linha do tempo, né? Que a comissão está querendo fazer entre as ações ministeriais desde o início da pandemia. Exatamente, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre esse assunto que nós já estamos apurando, sobre a fala, né, o depoimento do general Eduardo Pazuello, que é a parte, na minha opinião, principal dessa CPI. Através dele, muitas informações serão direcionadas para outras pessoas que figuram ali como responsáveis pelo recrudescimento, pela piora dessa crise, pela gestão da crise da Covid-19 no Brasil. O Pazuello, ele vai ser ouvido na quarta-feira, né? E sendo que na terça-feira serão outros dois ministros, né? O Mandetta e o Tais, ex-ministros, Mandetta e Tais. Na quarta será o Pazuello o dia inteiro, e na quinta o ministro Dr. Marcelo Queiroga, ou seja, só para o Eduardo Pazuello vai ter um dia só de perguntas, e vai ter muita pergunta para ele. A começar, uma das questões que envolve Manaus é a questão da crise do oxigênio. Essa talvez seja em que ponto que o governo sabia dessa questão, dessa escassez, dessa possível escassez de oxigênio nas unidades de saúde de Manaus, e o governo não tomou atitude. As informações dão conta de que, desde dezembro, o governo teria informado sobre essa possível escassez, porque a crise já estava se agravando em dezembro. Então, o governo não tomou atitude, decidiu tomar atitude no início do ano, com a ida do próprio ministro, mas aí já era tarde, muitas pessoas morriam a cada minuto em Manaus, né? Nós acompanhamos, foi um caso que comoveu o Brasil inteiro e deixou todos aflitos, né, o Brasil inteiro. E agora essa mesma crise, Álvaro, que se instalou em Manaus em janeiro e fevereiro, já chegou ao sudeste e ao sul do Brasil. O interior paulista está todo afetado pela essa crise do oxigênio, e também o sul, a variante da Covid-19 atinge de forma brutal, principalmente as cidades do interior paulista e também do sul, que não cuidaram, não tiveram os cuidados de isolamento social, não trabalharam para investir na saúde. A mesma coisa que está acontecendo por lá. Agora, isso Cadu, é a questão de Manaus. Tá, e aí então, Cadu, teremos aí então confirmado aí os 3 ministros, né? Os 3 ministros, os 2 anteriores, o Pazuello, e teremos ainda o Queiroga, né? Então essa semana será uma semana de fazer a tal linha do tempo, né? De entender aí quais ações do governo federal foram empreendidas tanto na primeira onda quanto na segunda, e atualmente, pelo que eu estou entendendo, é saber o que o Queiroga está fazendo, né? A partir do momento em que ele também assumiu o cargo, não é isso? Na verdade, a fala do Dr. Marcelo Queiroga vai ser mesmo para explicar o que está sendo feito.
né? Ele está fazendo um duplo papel ali, né? Um papel de cientista, ali apoiando a vacina, apoiando as medidas de proteção. Ele apoia a questão do uso de máscara, da questão do isolamento, parte do isolamento racional. Ele não apoia o racionamento, o isolamento social como um todo, como alguns governos estão fazendo, mas ele aposta no isolamento social mais programado, mais planejado. Mas ele como cientista, ele apoia a vacinação, já é um grande passo. Tá certo. Que ele está fazendo. Tá certo, Cadu. Mas aqui e ali ele também está apoiando o Bolsonaro, apoiando o presidente, que apoia. Ontem mesmo ele falou que se não fosse a vacinação só está ocorrendo graças ao presidente. Ele faz isso para afagar o presidente, senão ele cai, né? Tá certo. Cadu, muito obrigado. A gente vai acompanhar com você aí na próxima semana, em detalhes, esses depoimentos. Muito importante sua participação aqui, trazendo pra gente as informações direto de Brasília. Obrigado pela participação. Um abraço, Álvaro, um abraço, Thiago, um abraço a todos. Olha, são 7h28. Eu quero aqui dar um bom dia, continuar dando um bom dia aqui ao pessoal que está nos assistindo. A Luzia Albuquerque, que está nos assistindo de Groaíras, Ceará. Acho que é essa a pronúncia da cidade, não conheço. O André Ferreira, que está nos assistindo também de Porto Velho, lá em Rondônia. E tem também a Abenilda aqui fazendo uma correção, ela é do Castanhal, lá no estado do Pará também, ali próximo de Belém. Muito bem, 7h29. Jornal da Cidade. Voltando a falar sobre vacinação, mas agora contra a influenza, eu tinha lido isso aqui anteriormente, porque estava fora do lugar ali, né, Álvaro? Antes do Cadu, agora sim a gente volta a falar sobre vacinação, mas agora contra a influenza. Crianças de 2 anos até 5 anos de idade foram incluídas a partir desta semana em mais uma fase da 23ª campanha de vacinação contra a influenza, iniciada em Manaus no último dia 12 de abril. O imunizante está disponível em 171 salas de vacina, cuja lista de endereços pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde. A campanha seguirá até o dia 9 de julho e vai atender em etapas, de acordo com a disponibilidade de doses, em um total de 17 grupos prioritários, com uma estimativa de imunizar mais de 642 mil pessoas em Manaus. O início da campanha teve como público-alvo os grupos de gestantes, mães no pós-parto até 45 dias, puérperas e crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 2 anos. Jornal da Cidade. Muito bem, 7h30 em Manaus, o governador Wilson Lima apresentou as ações do estado do Amazonas para enfrentamento dos problemas ambientais durante reunião virtual do Fórum de Governadores da Amazônia Legal. A apresentação foi a convite do consultor do Reino Unido, John Morton, enviado especial do governo britânico para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. O grande objetivo da conferência é manter o aquecimento global limitado a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Para isso, os países devem submeter a cada 5 anos a sua contribuição nacionalmente determinada. O Wilson Lima também defendeu a preservação da floresta, que a preservação da floresta precisa trazer algum benefício para as famílias que moram em comunidades localizadas nas unidades de conservação. Vamos conferir então aí a fala do governador sobre essa conferência. Nós não abrimos mão da preservação dos recursos ambientais que nós temos aqui, mas entendemos que essa riqueza ela tem que, de alguma forma, ser revertida em forma de benefício para a nossa população. Pois é, o Serviço Geológico... A gente precisa preservar pessoas. Opa! É isso aí. O Serviço Geológico do Brasil emitiu um comunicado apontando, atenção, que o Rio Negro deve atingir entre hoje e amanhã, a cota severa de cheia na orla da cidade de Manaus. De acordo com a medição do serviço, a cota está em 28 metros e 98 centímetros, faltando apenas 2 centímetros para atingir a cota severa.
Conforme o CPRM, os rios Solimões, em Manacapuru, e Amazonas, em Itacoatiara, já atingiram a conta de inundação severa. O período de cheias neste ano sinaliza uma variação que pode ser recorde, já que a velocidade da cheia, dois principais afluentes do Amazonas, estão em alta. O último recorde de cheia do Rio Negro, na orla de Manaus, foi no ano de 2012, quando atingiu 29 metros e 97 centímetros, quase 30 metros, né, Álvaro? Isso aí. A doação ocorreu em resposta a uma carta aberta enviada à comunidade internacional. Bom, isso aqui a gente já falou, né? O advogado Marcelo Gonçalves de Oliveira, acusado de tentar feminicídio contra sua ex-namorada Tereza Vitória Mota Pinheiro, de 22 anos, teve soltura negada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, José Hamilton Saraiva. De acordo com a Polícia Civil, as provas apresentadas na denúncia mostram que Marcelo ameaçou Tereza de sequestro por telefone, além de agredi-la fisicamente. Segundo a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, a vítima foi enforcada pelo suspeito, o que foi de fato comprovado nos exames de corpo de delito. No último sábado, dia 24, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, suspendeu o acusado de forma cautelar por 90 dias. Polícia. E como a gente tinha falado, vamos voltar agora com o Cadu, que tem informações aí da noite madrugada, mas principalmente sobre essa chacina que aconteceu ali em Itacoatiara. Cadu. Oi, Álvaro. Então, a gente traz informações a respeito disso que chamou bastante atenção em todo o estado do Amazonas. E aí, também gerou até uma certa dúvida aí no meio da imprensa, porque pela manhã inteira e à tarde, né, muita gente queria saber cadê os corpos dessas pessoas que foram mortas aí nesse ramal que fica no quilômetro 37 da M010, região ali rural de Itacoatiara, município aí do interior do Amazonas. Pois bem, a Polícia Militar, juntamente aí com o Instituto Médico Legal, o Departamento de Polícia Técnico-Científica, a Polícia Civil, acabaram encontrando esses corpos. Eles estavam em uma vala nesse sítio que fica localizado nesse endereço que eu acabei de citar. Isso foi por volta das 5 horas da tarde. De acordo com o Tenente Coronel Beckman, que ele é do 2º Batalhão de Policiamento Militar de Itacoatiara, as investigações a respeito desse caso iniciaram quando um sobrevivente dessa chacina foi até a polícia ferido denunciar o que tinha acontecido. Ele conseguiu chegar até essa unidade policial para denunciar a tentativa de homicídio que havia sofrido. De acordo com este oficial da PM, o sobrevivente, que não teve o nome divulgado, disse que outras 4 vítimas haviam sido torturadas e assassinadas, além de terem sido enterradas nesse ramal onde ele estava. O sobrevivente disse à polícia que a chacina foi um acerto de contas entre traficantes de drogas de Itacoatiara. O sobrevivente se fingiu de morto durante o ataque para depois conseguir fugir. A partir daí, a Polícia Militar em Itacoatiara acionou a Polícia Civil, o Instituto Médico Legal para a remoção dos corpos, e a Polícia Civil deu início a um trabalho de investigação. As buscas pelos cadáveres duraram toda a manhã e tarde, e por volta das 5 da tarde foram encontrados em uma vala. Era uma espécie, Álvaro, de depósito que era utilizado para guardar drogas pelos traficantes. Esse grupo que acabou assassinado, eles são suspeitos aí de serem traficantes de drogas, um grupo de traficantes que havia roubado as drogas de um chefe do tráfico lá no município de Itacoatiara. Agora, Cadu, já O Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve dando início ao processo de perícia ainda na cena do crime. No local, encontrou lá os 4 cadáveres jogados um por cima do outro. 3 das vítimas foram assassinadas por asfixia, com uma corda no pescoço, e a 4ª vítima executada com golpes de um teçado. O tenente-coronel destacou que a 5ª vítima também foi jogada. O sobrevivente, na verdade, foi jogado na mesma vala onde os outros 4 cadáveres foram encontrados.
Só que esse sobrevivente, ele se fingiu de morto, esperou que os assassinos saíssem do local para poder sair da cova onde havia sido jogado. Esse homem, ele procurou a polícia completamente machucado, perfurado de prego, porque esses ferimentos foram causados aí porque ele tentou sair da vala e ali no esforço de tentar abrir uma tampa, ele acabou se furando várias vezes lá no local onde ele estava preso. Cadu. A Polícia Militar emitiu uma nota, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, e disse o seguinte, que foram encontrados os corpos, deu o endereço, o local chama-se Ramal do Sedano, quilômetro 37, na IM-010. De acordo com as investigações, os homens integravam um bando criminoso ligado ao tráfico de drogas e teriam sido mortos após o desaparecimento de cerca de 1 tonelada de drogas que pertenciam ao líder do grupo. Pela manhã, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Luiz Marbonates, determinou o envio de equipes policiais de Manaus para auxiliar na investigação do caso. 2 outros homens sobreviveram ao ataque que ocorreu na madrugada, foi o que informou a nota, só que a polícia de Itacoatiara informa apenas um sobrevivente. O caso está sendo investigado. Já tem algum Manaus, suspeito, Álvaro, Cadu? E também Tiago, aqui teve também quase que um homicídio, na verdade foi quase que uma chacina, foi um homicídio triplamente qualificado. 3 pessoas morreram, isso aqui na capital. A gente está informando uma chacina com 4 mortos no interior e no mesmo dia um homicídio com 3 mortos na noite de ontem. Essas 3 pessoas, elas foram mortas a tiros na rua José Clemente, no centro de Manaus. Para quem não sabe, a rua José Clemente é a rua que corta ali o Teatro Amazonas, que fica no centro de Manaus. Os corpos ainda aguardavam identificação no Instituto Médico Legal. Segundo a 24ª Companhia Interativa Comunitária, a 24ª SICOM, esses 3 homens estavam lanchando em uma cantina quando foram baleados por criminosos que chegaram ao local em um carro modelo Voyage de cor prata. Eles dispararam os tiros de dentro do veículo e em seguida fugiram sem serem identificadas. E aí tiveram outras ocorrências policiais, como um rapaz de 19 anos que foi sequestrado e baleado por 5 disparos, assaltantes espancados por passageiros em uma linha de ônibus e a morte daquele homem que foi atropelado no Terminal 2 de Integração, Álvaro. Tudo isso você acompanha no imediatoonline.com, tem todas essas notícias em detalhes aqui, a gente faz absolutamente um pequeno resumo de todas elas. Obrigado, Cadu, obrigado pelas informações. Qualquer coisa, volte aí pra gente com informações quentes aí a qualquer momento. E o João Gomes, né, e o repórter, o Tarcísio Éden, repórter cinematográfico, mostraram tudo ao vivo na noite de ontem. Tá certo. 7h41. Polícia. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos lá então agora. Agora 7h41 em Manaus, o governo federal freou a transparência da LG Electronics de São Paulo para o Amazonas. O projeto da empresa era de ampliação da fábrica de Manaus com as linhas de notebook e monitores que serão encerradas em Taubaté, no interior de São Paulo. Foi retirado da pauta na reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, na quarta-feira, dia 28. A proposta, que recebeu o parecer favorável dos demais membros do CAIS, tinha a maior previsão de investimentos na pauta da reunião, 325 milhões no total. A expectativa é de que, com a aprovação dos projetos, 68 novos postos de trabalho fossem criados na cidade. Mesmo com o fechamento da unidade no interior de São Paulo, a multinacional sul-coreana cogita trazer trabalhadores para Manaus. É importante falar aqui também, Álvaro, sobre a repercussão que teve, né, essa medida. Parlamentares pelo Amazonas repudiaram, olha só, aqui no caso o deputado federal Marcelo Ramos e o senador Plínio Valério
comentaram a decisão do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Costa, que, segundo eles, rejeitou na marra o projeto de expansão da LG, que pretendia investir 160 milhões na Zona Franca de Manaus, com a expansão de 2 atividades. Aí o deputado federal Marcelo Ramos considerou a atitude como algo sem precedentes e altamente prejudicial aos interesses da Zona Franca de Manaus, à economia do estado e aos empregos dos amazonenses. Já o senador Plínio Valério, ele também se manifestou contra a decisão do secretário Carlos Costa. O parlamentar afirmou que o titular da pasta simplesmente retirou o projeto da pauta, pois percebeu que o mesmo seria aprovado. Já o deputado estadual Marcelo Serafim, ele falou agressão nefasta após secretário barrar projeto da LG na ZFM. Olha só, e aí a gente queria complementar, porque o outro lado da história, que é o do Carlos Costa, ele justifica que retirou esse projeto da pauta porque ele considerou que o investimento e a isenção fiscal que seria concedida à fábrica LG, né, seria muito além da quantidade de empregos que ela geraria, que seriam só 68 novos postos de trabalho. E com base nesse argumento, ele entendeu que era muita isenção de imposto para pouco emprego gerado e por isso tirou da pauta. Esse é o outro lado da história. 7h44. O prefeito afastado do município de Quari, no interior do Amazonas, Adail Pinheiro Filho, usou as redes sociais para debochar sobre a sua cassação definida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na publicação, Adail Filho afirma que qualquer opositor levará outra peia, entre aspas, na nova eleição para o Executivo Municipal. Adail se refere sobre a vitória de um possível aliado. A gente tem a publicação aí, olha só. O político usou um material de Anitta, que faz parte da campanha do novo álbum internacional da cantora, para ousar em dizer que seu grupo não sai do poder. Foi feita uma alteração na arte original da artista, sendo inserida a frase: se tiver eleição, opositores de Adail levarão outra peia. 7h45. Uma afronta também à justiça, né? O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, se pronunciou por meio de nota sobre seu nome constar em denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR, a respeito de um suposto esquema criminoso de fraude na compra de respiradores durante a primeira onda da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. De acordo com Carlos Almeida, a PGR, abre aspas, em um gesto incoerente e infundado, pelos autos do processo, me incluiu na denúncia que envolve o esquema criminoso de fraude na compra de respiradores. Jornal da Cidade. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Com alguns minutos de atraso, a vinheta veio, né, do Poder, mas tudo bem. Bruno Mazieri, bom dia, meu amigo. Álvaro, bom dia, Thiago, bom dia que você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. Antes da gente falar do Carlos Almeida, eu queria só falar um pouquinho a respeito do Adail Pinheiro Filho, né, que vocês estavam comentando ainda há pouco. A sensação que eu tenho é que a família Pinheiro, ela quer criar uma dinastia dentro do município de Coari, né, e com isso ela acaba criando um desconforto entre a sociedade e a justiça, tanto eleitoral quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Faz deboche, brinca com uma possível perda de mandato, mas a gente espera que os órgãos, né, responsáveis façam cumprir a justiça, façam cumprir a lei e que, de fato, uma nova eleição seja feita naquele município, porque a gente sabe o modus operandi, o como funciona o entorno dessa questão das eleições que sempre acontecem lá no município de Coari. A gente espera que o município tenha o melhor e que a justiça seja feita. Vamos agora falar do Carlos Almeida, né? Ontem ele se pronunciou por meio de nota, mas é importante quem está nos acompanhando ficar sabendo que o Ministério Público Federal processou ele
o atual gestor da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e os ex-gestores também, os ex-gestores da primeira onda da pandemia do novo coronavírus. A ação de improbidade administrativa, movida aí pelo Ministério Público Federal junto à Justiça Federal, inclui também o responsável pelo INDSH, que é o José Carlos Risoli. O contrato entre essa empresa, que é a gestora da UPA Campos Sales do Hospital Delfina Viz, foi feito durante a gestão do Rodrigo Tobias, né, que era o ex-secretário de Saúde, e que foi uma indicação do Carlos Almeida quando ele saiu da gestão da secretaria e foi para a Casa Civil. Então, assim, muito mais do que a questão dos respiradores, o vice-governador do estado também é suspeito de participar de de um outro esquema dentro do governo do estado do Amazonas. Ele se pronunciou ontem a respeito dessa questão dos respiradores, né, Álvaro? E é isso que a gente tem que deixar bem claro, né? A nota do vice-governador foi em relação ao inquérito no qual foi oferecida a denúncia, como a gente já falou, né? Os denunciados serão ouvidos antes do ministro Francisco Falcão decidir se recebe ou não essa denúncia, no caso do inquérito que a Polícia Federal fez em relação aos respiradores. Agora, essa outra é uma ação da Procuradoria, né, que está entrando com uma ação contra os ex-gestores da pasta e o atual, em relação a 3 contratos de terceirização de hospitais de unidades de saúde. Então, assim, são coisas bem distintas, né? O que nos chama a atenção é esse desejo do vice-governador de dizer que ele não faz parte de nada disso. Ora, ele era o secretário, ele era o grande mandatário da saúde no período e ele era, ainda além de tudo isso, ele era quem indicavam as pessoas, né? Então tá lá, inclusive nessa denúncia em relação aos contratos de terceirização das unidades de saúde, está lá dizendo que ele reconhece que ele indicou inclusive o seu sucessor na secretaria, que ele indicou inclusive o sub, que seria alguém muito ligado a ele desde a época da defensoria. Então, assim, é difícil a gente aceitar ou compreender que ele não tenha nenhuma relação com tudo que acontecia na saúde naquele momento. Então, assim, a nota ela é de uma dissimilaridade, né? Porque é você querer que as pessoas acreditem que você não sabia de nada, né? Eu me lembro até da época do governo petista, né? Quando o Lula foi questionado sobre os desvios na Petrobras, ele disse, não sabia de nada. Quer dizer, é difícil a gente entender que a pessoa não sabia de nada em se tratando de contratos tão vultuosos, né? Me custa crer que um gestor, né, não fosse levar para ele os contratos e dissesse, olha, é assim que vai ser feito, é dessa forma que nós vamos assinar, os aditivos que foram feitos, né, não fosse dado ciência a ele, enfim. Quer dizer, é querer brincar um pouco com a nossa inteligência também, né, Bruno? Ele esquece de dizer nessa nota que quando ele assumiu a vice-governadoria em janeiro de 2019, ele assumiu logo em seguida a Secretaria de Estado de Saúde, que não era esse o nome antes, né? Antes era a Suzan, e onde ele foi secretário por um tempo. Quando saiu para ir para a Casa Civil, ele deixou 2 substitutos, que um deles era o Rodrigo Tobias e o outro era um advogado que atende pelo nome de João Paulo, conhecido por ele como JP, e que era o número 2, né? Então, assim, mesmo ele tendo saído da Suzan, que era o nome da pasta na época, ele continuava com suas mãos dentro da própria secretaria, ou seja, ele acabava meio que gerindo 2 secretarias ali, e 2 secretarias muito importantes, que é a Secretaria de Saúde e a Casa Civil. Então, assim, tudo leva a crer que ele tinha aí plenos poderes para comandar pastas bem importantes dentro do governo do estado do Amazonas. E aí a ação do Ministério Público Federal só vem a confirmar o seu envolvimento dentro da Secretaria de Saúde, mesmo ele já na Casa Civil. Veja, vamos só ressaltar aqui, né, porque também a gente vem adotando essa linha desde o início da abordagem desses temas, né? Para a gente não é diferente se é o Lula que está sendo investigado, se é o Bolsonaro que está sendo investigado, se é o Wilson, se é o Dória. Investigação é investigação
condenação é condenação, né? Então a gente precisa entender que também isso tudo é fruto de investigação, isso ainda vai passar pelo crivo do judiciário e a gente obviamente não está aqui querendo condenar ninguém, mas dizer que não tem nada a ver, que não sabia, que não tinha conhecimento, que as coisas estavam acontecendo, que estavam sendo feitas, isso a gente não pode admitir. Bruno Mazieri, muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. E bom final de semana para todos nós. 7h53. Opoder.com com Bruno Mazieri. Agora é hora de falar de economia, não é isso, Thiago? É isso mesmo, Álvaro. Nas ofertas de hoje, vamos conferir os preços de alguns produtos de hortifrutis, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz, valores dos produtos da cesta básica aqui na capital. Um supermercado no bairro Nossa Senhora das Graças está com menor valor no quilo da cebola, que está custando R$ 3,98. Um supermercado ali assim, tá. O valor máximo do produto em várias redes de supermercado é de R$ 7,00 o quilo. A gente destaca aqui também a cebola comum e a cebola roxa, que tem um valor mínimo de R$ 7,25 o quilo. Nossa. Olha, e se você quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. O Cine Manaus oferta 53 vagas de emprego hoje em várias áreas de atuação. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos2021@gmail.com. E quais são as vagas? Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para auxiliar de produção, vendedor, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Outras vagas podem ser conferidas em detalhes no site imediatoonline.com. Olha só, é só mandar o e-mail para o cinemanaus.empregos2021@gmail.com, repetindo, cinemanaus.empregos2021@gmail.com. No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números de telefone de contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. E um projeto novo do governo do estado para ajudar aqueles que estão procurando emprego é o site Portal do Trabalhador. Quem vai falar mais sobre isso é a secretária executiva do Trabalho e Empreendedorismo, a Neila Alzira. Bom dia, secretária. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu queria que especial para nós. Tá certo. Eu queria primeiro que você explicasse para a gente um site que está sendo lançado chamado Portal do Trabalhador, não é isso? É isso. É o Portal do Trabalhador. Hoje é a grande estreia, na verdade, do portal, né, que fará parte de uma grande programação neste dia especial. Nós preparamos para todos os trabalhadores. Tá certo. Como é que vai funcionar esse portal para quem está nos ouvindo aí, que está precisando de emprego? De que forma ele vai ajudar esse pessoal que está nos escutando nesse momento? O portal, na verdade, ele vai compilar todos os serviços que nós disponibilizamos através das nossas redes sociais, dos nossos e-mails, todos estarão inseridos no portal. Com isso, facilitará a vida do trabalhador. Qualquer serviço que ele precisar com relação ao Cine Amazonas, ele estará encontrando no portal. Certo. E as empresas, elas vão ter um espaço também para divulgar as vagas? Ou seja, juntar a outra ponta, quer dizer, quem está oferecendo as oportunidades? As empresas, elas têm um contato direto com o Cine, com a nossa equipe de captação de vagas. Nós estaremos inserindo as vagas do portal para que todos os trabalhadores tenham acesso. Tá certo. E como é que as pessoas podem ter acesso? É direto na internet, tem um endereço eletrônico? Sim, é direto pela internet, no portal, o site é www.cine
www.portaldotrabalhador.am.gov.br. E começa a funcionar hoje, é isso, Neila? A partir de hoje já estará funcionando e nós estamos muito felizes porque nós vamos estar disponibilizando mais de 200 vagas de emprego neste dia. É um presente para os trabalhadores que estão em busca de uma vaga de emprego e mais de 400 vagas de cursos gratuitos. Tudo isso vai estar disponível em nosso portal do trabalhador. A partir das 9 horas estaremos fazendo este grande lançamento. Nós teremos um vídeo com o passo a passo explicando todos os benefícios que estarão inseridos em nosso portal. Obrigado, Neila. Parabéns aí pelo trabalho de toda a equipe. Conversamos aqui com a secretária Neila Aziraque, corrigindo aqui o sobrenome, que no início eu não consegui falar corretamente, fiquei na dúvida, então só corrigindo. Conseguiu sim, meu amigo. Neila Aziraque, é um prazer, estamos aqui à disposição sempre que precisarem. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia, e 7h58. Parece muito boa a iniciativa aí, né? Portal do Trabalhador. É isso aí, 9 horas já vai estar na linha aí com o pessoal. Olha só, daqui a pouquinho, hoje é sexta-feira, Tiago, já estamos aí nos aproximando das 8 horas da manhã e é o momento da gente falar também sobre cinema, sétima arte, falar dos lançamentos das grandes plataformas de streaming, né? Para você que está nos assistindo, que é fã, está querendo saber o que vai estrear aí no cardápio do seu aplicativo. A gente vai falar agora com o meu amigo Ivanildo Pereira. Já está na linha? Cine 7. Com Ivanildo Pereira. É com ele, que traz sempre as boas novidades da sexta-feira. Ivanildo Pereira, bom dia, meu amigo. Bem. Tudo bem. O que temos de novidades aí na Amazon? Bem, separei 2 dicas, né? De gêneros que eu gosto muito, né? Primeiro, você gosta de terror, Álvaro? Terror é muito bom. Tô assistindo 2 séries maravilhosas. Pois é, né? Então, tem uma dica de terror muito boa na Amazon Prime, que é a série Them. Eles. Isso, semana passada eu consegui assistir essa semana. É uma história de casa assombrada, só que agora contada pelo ponto de vista de uma família negra, né? É uma história de uma família negra que muda para um condomínio só de brancos nos Estados Unidos dos anos 50, lá na Califórnia, e eles experimentam, além do terror e dos assombros das coisas que acontecem, eles experimentam também o racismo, né? E essas 2 coisas estão dessa história, né? Legal. Então a gente vai acompanhando essa experiência. Não é uma coisa assim muito fácil de assistir, tem momentos que são angustiantes mesmo, momentos até assustadores realmente, né? Mas é uma experiência que quando você embarca é difícil largar, né? É uma série que eu recomendo bastante, né? Tá fazendo sucesso, já está confirmada a próxima temporada, né? Vai ser uma outra história, porque é uma série estilo antologia, né? Então, é aquela que cada episódio conta um pedaço da mesma história, né? Ela não é a cada episódio uma história diferente, né? A cada temporada é uma história. Essa primeira, a história é fechadinha, ela começa e termina nela mesma, né? Entendi. Aí a próxima temporada vai ser uma outra história, né? Já está confirmado que vai ser. Então fica aí essa dica, né? Outra dica é ficção científica, né? Você gosta de ficção científica? Eu tô assistindo, esse aí é o Passageiro Acidental, não é isso? Isso, Passageiro Acidental. Tô assistindo. Essa madrugada, inclusive, eu tava dormi assistindo. Legal. É muito bacana, mas explica aí pro pessoal, né, que ainda não teve oportunidade. O curioso do Passageiro Acidental, e nem todo mundo percebe, que o diretor é brasileiro, tá? Então eu acho que é uma coisa até meio... não sabia, um donate pra nós, né? Uma coisa que vai fazer uma mais pra dar play, né, na história. É a história de uma tripulação que viaja para Marte, né? E ele descobre que um cara ficou escondido lá dentro da nave sem que eles soubessem, né? Exatamente. Então tem que remanejar os recursos e oxigênio na e tal, missão, né? isso. Porque a missão tinha sido planejada para 3 pessoas e acaba que agora tem uma mais ali, né? E tem no elenco a Toni Collette, né? A atriz fantástica que a gente já conhece de outros filmes. Sensacional. Cada Oscar. A Anna Kendrick. E a direção do brasileiro Joe Pena, né, que já fez aquele filme Ártico com Mads Mikkelsen.
né? Foi muito elogiado no Festival de Cannes há uns 2, 3 anos atrás. Então essa é mais uma investida dele, né, na arena internacional. É legal a gente ver um cineasta brasileiro se destacando, né? Então fica aí essas 2 dicas, né, pro fim de semana, né? Pra quem curte terror, quem curte ficção científica, são 2 boas dicas. Então tá aí, olha, Them na Amazon Prime, para quem tiver, e na Netflix, que é mais popular que a Amazon, tem aí o de ficção científica, Passageiro Acidental, muito bom. Esse Dem aí eu fiquei curioso, vou dar uma zapeada nele mais tarde. Obrigado, Ivanildo Pereira, muito obrigado. Quem quiser mais dicas de cinema, de filmes, análises aí, acessa qual site? É visitar o Cine7, né? cine7.com.br. Site de cinema feito por amazonenses, muito bem produzido, as notícias muito bem elaboradas. Obrigado, Ivanildo, um abraço a toda a equipe da Cine7. Obrigado, meu querido, até mais. Até mais, 8h03. Cine7. Com Ivanildo Pereira. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição e de mais uma semana. Para você que está nos assistindo pela primeira vez e você que nos acompanha todos os dias aqui da manhã, baixe o aplicativo da rádio ZLZN, que é a nossa rádio que lançamos aí, estamos lançando em fase experimental, mas você já pode acompanhar toda a nossa programação, 24 horas de programação jornalística. É só baixar o aplicativo ZLZN no Google Play. Por enquanto, a plataforma que nós estamos disponibilizando é para celulares Android. É só colocar lá na busca ZLZN e o primeiro aplicativo que vai aparecer é exatamente o da nossa rádio. É isso mesmo, continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando e comentando. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um ótimo dia, um excelente final de semana, curta bastante, descanse, porque a semana sempre é muito cheia para todo mundo. Descanse bastante aí e na segunda-feira nós já temos um encontro marcado aqui às 7 horas da manhã. Até lá. Até lá. Jornal da Cidade. Só o que importa.